Olá, estamos dando início ao segundo programa da série que estamos gravando, num total de 3, sobre Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres e o apóstolo da caridade no Brasil. Hoje vamos começando a falar do seu nascimento. Dr. Bezerra de Menezes nasceu no dia 29 de agosto de 1831, na Fazenda Santa Bárbara, na comunidade de Riacho do Sangue. Hoje é a cidade de Jaguaretama, isso no sertão cearense. Em 1851, Dr. Bezerra de Menezes desembarca na capital do Brasil, Rio de Janeiro, para fazer o curso de medicina. E ele forma-se em medicina no ano de 1856. Em 1858, Dr. Bezerra de Menezes se casa com Maria Cândida. Esse casamento durou 5 anos, porque ela veio a falecer e deixá-lo viúvo. E ela o incentivou muito para entrar na política. Por quê? Porque Dr. Bezerra de Menezes formou-se e começou a trabalhar nas comunidades do Rio de Janeiro, atendendo aos pobres. Por isso, ele ganhou o apelido carinhoso de médico dos pobres. Então, ele foi convidado e a esposa, Maria Cândida, o aconselhou muito. Ele, no primeiro momento, foi resistente a essa ideia, mas ouviu a esposa, entrou na política e se tornou-se vereador da cidade do Rio de Janeiro. Em 63, Maria Cândida falece, ele fica viúvo. 2 anos depois, Bezerra de Menezes casa-se pela segunda vez com Cândida Augusta. No primeiro casamento, ele teve 2 filhos. E nesse segundo casamento, ele vai ter 7 filhos. Dr. Bezerra de Menezes, um homem muito caridoso, por isso que é o apóstolo da caridade, vai fazer muito sucesso na política. Será deputado, ele será também presidente da Câmara do Rio de Janeiro, que hoje equivaleria-se ao cargo de prefeito. Mas um fato muito interessante que nós queremos destacar aconteceu em 1875. Dr. Bezerra de Menezes foi presenteado com um exemplar do Livro dos Espíritos. Era a primeira tradução que era feita desse livro compelido por Allan Kardec aqui no Brasil. E a partir desse fato, a vida de Dr. Bezerra de Menezes entrará para algo que nós podemos nomear de apostolado da caridade. Por seu tempo, sem sombra de dúvida, o maior vulto da caridade que se pisou nas terras do Cruzeiro do Sul. Nesse episódio, até então, destaquei algumas datas, porque não tem como falar da vida de uma pessoa, principalmente da importância de Dr. Bezerra de Menezes para a nossa história, sem citar algumas datas. Mas o que eu gosto mesmo é de falar sobre as histórias dessa pessoa. Então, o Dr. Bezerra de Menezes conta que quando ele ganhou esse livro do seu amigo, que também era médico, Carlos Travasso, que havia traduzido o Livro dos Espíritos, e ele foi lendo essa obra dentro do bondinho daquela época, que era uma carruagem puxada a cavalos. E ele pensou, gente, eu, eu posso ler assim essa obra, eu sou católico, mas eu sou um homem da ciência. Então, como que eu posso ignorar alguma coisa, sendo que eu não falar que uma coisa não existe, sendo que eu não pesquisei? E ele começou a ler o Livro dos Espíritos, enquanto o bondinho se deslocava até o seu bairro. E era uma condução que demorava aí 1h30, 2 horas. E ele foi lendo. E ele mesmo declarou que, à medida que ele ia lendo o Livro dos Espíritos, ele concluía que não havia nada novo naquele livro. E, ao mesmo tempo, tudo era novo. Mas por que parecia que nada era novo? Era como que se a memória dele
fosse relembrando de tudo aquilo, como se ele já tivesse vivido tudo aquilo, que aquilo realmente era verdade, porque em algum momento ele já conheceu daquilo. Então ele vai falar uma frase muito célebre, que ele descobriu então que ele era um espírita inconsciente, ou como vulgarmente se fala, um espírita de nascença. Porque nada daquilo era novo. Tudo parece novo, mas lá no fundinho da sua alma, lá o inconsciente sendo despertado, ele percebia que ele já tinha sim vivido tudo aquilo que estava naquele livro e se torna adepto aos ideais cristãos constante dessa obra do Livro dos Espíritos. E outro fato marcante desse grande brasileiro se deu em 1886, quando, para uma plateia no Salão da Velha Guarda do Rio de Janeiro, uma plateia de aproximadamente em torno de 2.000 pessoas, ele faz um longo discurso e declara-se adepto ao Espiritismo. E o que contribuiu muito para que ele se tornasse muito mais do que um adepto. Ele foi um grande divulgador da doutrina consoladora, é o fato que o Dr. Bezerra de Menezes era portador de algumas doenças e os médicos não conseguiam curá-lo. Então, ele procurou um médium, João Gonçalves, médium famoso naquela época, no Rio de Janeiro, e ele conseguiu as curas que ele precisava através desse médium. Então, isso contribuiu muito para que ele se tornasse um adepto, né, e um grande divulgador da doutrina espírita na pátria brasileira. No episódio de amanhã, irei contar duas histórias. Uma história ficou muito famosa, principalmente uma cena comovedora no filme que conta a história do Dr. Bezerra de Menezes, que é aquele fato de que ele prescreveu o remédio para uma garotinha doente, a mãe não tinha dinheiro sequer para comprar comida para ela, e ela tinha também desnutrição, e ele, revirando seus bolsos, viu que não tinha nem um tostão, ele tira o próprio anel de formatura do dedo e dá para aquela mãezinha, para que ela fosse até a receita, trocasse em medicamento e ainda sobrasse dinheiro para comprar alimentação para aquela criança. E além dessa história, uma história de uma grande amiga nossa, que mora em Belo Horizonte, que é uma das testemunhas de que ainda hoje Dr. Bezerra de Menezes promove muitas curas. É um caso de uma vítima, de uma paciente de aneurisma, e o testemunho dela é muito bonito, e nós iremos contar então no episódio de amanhã, o terceiro e último episódio dessa série que nós estamos fazendo. Mas hoje, nesse segundo episódio que nós estamos, tem uma história do Dr. Bezerra de Menezes saindo, né, da casa espírita. Ele se depara com um homem mal vestido, com fome, uma situação muito complicada e delicada. E esse homem pede para o Dr. Bezerra de Menezes uma ajuda. Então, o Dr. Bezerra de Menezes coloca a mão nos bolsos dos seus casacos, a calça, e vê que o dinheiro que ele tinha, ele já havia distribuído. E naquele dia ele não tinha mais como fazer doação para aquele homem. E ele, para não falar para aquele homem que não tinha nada para dar, porque isso jamais ouviria da boca daquele apóstolo do Cristo aqui na terra, ele pegou e perguntou para aquele senhor: você acredita na Mãe Santíssima, na Mãe de Jesus? Dr. Bezerra de Menezes era devoto. Amava, amava, amava muitíssimo, muitíssimo Maria Santíssima, a Rosa Mística de Nazaré. E aquele homem pegou e falou assim: sim, doutor Bezerra, eu acredito na Mãe de Jesus. Ele falou: então eu quero te dar um abraço em nome da Mãe de Jesus, como se fosse a Mãe de Jesus te dando um abraço. E ele dá um abraço naquele homem. E ele viu que aquele homem estava sentindo muito frio, trêmulo. Ele tira o seu casaco e cobre aquele homem e fala com ele: você chega em casa
e deu um abraço na sua mulher. E o homem relatou para ele que em casa tinha um menininho doente, beirando a morte. E ele falou assim: você pega e dá um abraço também no seu filho. Passado pouco tempo, novamente, o doutor Bezerra de Menezes saindo da casa espírita, surge um homem à sua frente. Agora já mais bem vestido, com aparência muito melhor, e fala: doutor Bezerra, o senhor lembra de mim? Doutor Bezerra de Menezes olha para ele, tenta recobrar a lembrança e tudo, e fala assim: ô meu filho, eu lembro assim vagamente, porque é muita gente que nos procura, mas no que a gente pode te servir? Ele falou: doutor Bezerra, eu tive aqui outro dia e o senhor me deu um abraço. E na verdade, doutor Bezerra de Menezes, foi Jesus que me abraçou. Porque eu cheguei em casa e fiz conforme o senhor disse. Eu abracei a minha esposa e ela melhorou da febre. Eu abracei o meu filho e o meu filho ficou curado. E no outro dia, logo pela manhã, bateu no meu portão. Era um antigo patrão que eu tive, porque eu sou servente de pedreiro, me oferecendo para trabalhar numa obra nova. Então minha mulher curou, meu filho se curou, eu ainda consegui um emprego. Então foi Jesus, doutor Bezerra, que me abraçou naquele dia. Doutor Bezerra de Menezes, em pensamento, faz uma prece na hora. Obrigado, Mãe Santíssima. Obrigado, Mãe de Jesus. E ele fica agradecido à Mãe Santíssima por ter interferido, né, e feito essa mudança na vida daquele homem. Isso é só um relato, entre tantos outros, que Dr. Bezerra de Menezes teve. Conta-se também que ele havia distribuído em caridade tudo que ele tinha, e ele saiu de manhã e a sua esposa, a Cândida Augusta, né, fala com ele assim: Bezerra, hoje não tem nada para cozinhar, não tem nada nessa casa para dar para os filhos. Ele teve 7 filhos, né, nesse segundo casamento. Ele havia ficado viúvo e se casou pela segunda vez com Cândida Augusta. Nós não temos nada, Bezerra, para comer aqui hoje. Aí ele falou com ela: pense em Jesus. Confiemos em Jesus. A espiritualidade superior vai fazer alguma coisa. E ele saiu para trabalhar. Foi, trabalhou, voltou. Aí quando ela voltou, ela encontrou com ele na porta e falou assim: Bezerra, não precisava exagerar também, né? Aí ele: de quem você está falando, minha esposa? Da feira que você mandou para cá. Mandou coisa demais. Também, né? Tava sem nada, precisava comprar, mas não precisava para ser tanto assim. Pois a espiritualidade superior providenciou com amigos de Dr. Bezerra e eles encaminharam para a casa dele uma, como eu aprendi a falar na infância, né? Uma senhora compra, uma senhora cesta. Era assim a vida de Dr. Bezerra de Menezes, fazendo caridade, uma presença muito constante da espiritualidade superior em torno dele, esse grande vulto, um espírito enorme, bondoso, caridoso. Por isso que nós o reconhecemos como médico dos pobres e apóstolo da caridade no Brasil. Amanhã é o dia que nós comemoramos o seu nascimento, dia 29 de agosto, e nós iremos gravar o terceiro e último episódio dessa série. Nós optamos por fazer episódios curtos, de no máximo 15 minutos, sem se apegar a roteiro lido ou decorado, para falar da espontaneidade do nosso coração. Porque eu guardo muito carinho pelo Dr. Bezerra de Menezes. O ano era 2017. Eu me encontrava numa situação bem delicada, inclusive emocional. E eu recebi um recado de Dr. Bezerra de Menezes. E me apeguei àquele recado, busquei a Jesus, acreditei profundamente, e ainda acredito, no trabalho dos nossos irmãos superiores, e muita coisa
aconteceu de bom na minha vida. Então, Dr. Bezerra de Menezes não pode ser tratado por mim num roteiro decorado, escrito. Toda vez que eu vou falar de Dr. Bezerra de Menezes, e todo ano, quando chega essa época, eu faço novas pesquisas sobre a vida desse grande brasileiro, Dr. Bezerra de Menezes. Porque eu não posso esquecer nenhum detalhe do que já foi biografado, né, do que já foi contado, inclusive por ele, desse brasileiro que viveu, que foi médico dos pobres, que foi médico das almas, que foi um apóstolo da caridade, e que mesmo depois do dia 11 de abril de 1900, quando ele volta para a grande pátria espiritual, ele não cessou o trabalho, porque Jesus disse que meu Pai não cessa de trabalhar e eu também não. E Dr. Bezerra de Menezes é um filho muito amado, é um filho que honra muito a seu pai Deus, então ele também não cessou de trabalhar, mesmo depois que partiu para a pátria espiritual. Mas isso vai ser assunto de amanhã. Amanhã nós vamos falar da volta de Dr. Bezerra de Menezes para a grande pátria espiritual e o apostolado. Até amanhã, no terceiro e último programa dessa série, que está contando sobre vida e obra. Só alguns casos, porque a história dele é muito grande, não caberia em 3 vídeos. Jamais. Mas nós estamos contando alguns casos, algumas histórias lindas, perfumadas pelo amor de nossa Mãe Maria Santíssima, o perfume da rosa mística de Nazaré, que o Dr. Bezerra de Menezes tanto amou e ainda ama. Então, até amanhã, no terceiro e último programa dessa série. Dr. Bezerra de Menezes, médico dos pobres, apóstolo da caridade no Brasil.